mais como era antes. Amanhã eu sei, já vai mudar aquilo que hoje mal me acostumei. O mundo gira, o tempo voa, as coisas não estão no seu lugar. E assim meu coração vivendo em construção. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Tem gente apressada atrás de ilusão. Estou na contramão. A sua palavra é minha direção. Eu sigo um passo após o outro, mesmo assim é fácil tropeçar. A sua presença é força pra continuar. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro em sua mão, me lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar e o céu aberto nos inspira a viver mais leve a vida, certos de que os ventos vão soprar, mas sempre a nosso favor. Deixa que o tempo ensina. Tenha calma, cada dia é presente suficiente, onde sempre Deus nos guiará. Deus nos guiará. Lá fora eu vejo um temporal e aqui dentro é tão igual. Eu tento me encontrar no olho desse furacão. Quando eu seguro a sua mão, eu lembro, pertenço a um lugar. Melhor assim, você junto a mim, sem sequer notar. A chuva vai passar.
O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus é maravilhoso. O nome de Jesus é o nome sobre todo nome. E é no nome de Jesus que nós estamos aqui, agora, nesse momento, para louvarmos, para engrandecermos, para adorar ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Seja muito bem-vindo, Igreja da Vila. Seja muito bem-vindo você que está aqui com a gente também. Ou você que por um acaso acessou esse vídeo num outro momento da semana, seja muito bem-vindo a esse espaço de adoração, de louvor, esse espaço de reflexão, de meditação na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso culto de louvor e adoração. Nós estamos aqui como igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui como aqueles que levam sobre si o nome dele. Nós estamos aqui para louvá-lo, engrandecê-lo. E eu gostaria de convidar você para um tempo de oração, para entregar o nosso coração, para preparar o nosso interior, preparar o nosso coração para render esse louvor maravilhoso somente ao nome dele, que é poderoso, que é santo, que é bendito, que é lindo e que sara toda a nossa vida.
Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui como seu povo. Nós estamos aqui como aqueles que o Senhor comprou pelo seu sangue, nós estamos aqui como aqueles que foram lavados e remidos pelo Senhor. Muito obrigado porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor nos trouxe aqui nesse momento de culto, de louvor, de adoração, e que o nosso coração nesse momento esteja ardendo com a tua presença, Pai. Que o nosso coração nesse momento esteja cheio e tão cheio da presença do Espírito Santo que nós possamos, ó Deus, ter esse tempo como um tempo de alegria, de festa, de celebração, e que seja visível a gratidão que nós temos em nosso coração por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor nos transformou, nos fez ser a partir daquilo que o Senhor é. Fica conosco, recebe o nosso coração, recebe a nossa igreja, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E nós fazemos isto, tudo isso, no nome de Jesus Cristo, aquele que morreu naquela cruz, nos amando tanto e prometeu que iria um dia nos buscar. Nós te amamos, Senhor. Amém. Boa noite, irmãs e irmãos aqui da Igreja da Vila. Muito bom a gente estar reunido aqui novamente, ainda que virtualmente, mas reunidos. Queria ler com vocês o Salmo 97. Reina o Senhor, regozija-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Diante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós, que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-o da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Alô? Alô? Camila? Alô? 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 Aqui estamos nós. Alô? Alô? Ouvi de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar. Hey! Veio ao mundo
posso dizer com todo o meu ser, tens me feito muito bem, tens me feito muito bem, tens me feito muito bem. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou com a tua voz, o mundo inteiro veio a existir.
Como é bom ouvir a voz do Senhor. Como é bom poder ouvir aquilo que Ele fala ao nosso coração. Como é bom poder ouvir aquele que nos ama tanto. Esse espaço, esse momento aqui, com toda a reverência do nosso coração, é um momento de ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer. E eu queria convidar você a, nesse momento, colocar seus ouvidos, colocar o seu coração, colocar sua mente em total conexão com aquilo que Ele quer falar ao nosso coração. Que Jesus possa trazer luz diante da palavra dele para transformar a nossa vida diante de tantas coisas que nós temos vivido. E nós estamos juntos aqui, conversando um pouquinho sobre esse contexto, esse difícil contexto que nós temos enfrentado de ser cristão num tempo tão complexo. Não que os outros tempos não foram complexos, mas parece que a nossa vida tem ficado mais difícil a cada dia que passa. Essa é a sensação do meu coração, não sei se é a sensação do seu coração. Nós temos conversado sobre como ser cristão no meio de tanta mudança, de tanta transição, no meio de uma cultura em ebulição, de um tempo tão difícil. Mas mais do que ser, se denominar, dizer que eu sou cristão, a grande questão aqui é como viver o cristianismo autêntico e coerente com a palavra de Deus e viver isso no meio de uma sociedade que mistura e relativiza todas as coisas. Onde não existe absolutos nem verdade absoluta, onde não existe um Deus, mas existe deuses. Na semana passada nós conversamos um pouco sobre isso, sobre como tudo pode se tornar um Deus a ser adorado na sociedade e por nós também. Nós estamos olhando para as 10 palavras de Deus, conhecidos como os 10 mandamentos, que Deus falou com o seu povo ali no Monte Sinai, através de Moisés, mas nesse momento Deus fala diretamente com o povo dele. Nós estamos conversando sobre essas palavras, partindo do pressuposto do que eles realmente significam. Mas eu queria lembrar você que existe um pressuposto falso. Que nós olhamos para essas 10 palavras, esses mandamentos, como um conjunto de regras, de demandas para autossalvação, autorregeneração, autorredenção. Isso nos leva a um sentimento constante de peso, de culpa, porque quando nós erramos, quando nós não cumprimos, quando nós não carregamos esse princípio na nossa vida, parece que só nos sobra peso e culpa. Mas para não viver assim, nós precisamos olhar para a compreensão correta do que eles são, do que Deus quis dizer para aquele povo ali no Sinai. E as 10 palavras de Deus são princípios dados por Deus àqueles a quem ele já provou e demonstrou o seu amor. Não para que você obedeça para ser salvo. É para que tenham liberdade, para amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Essa é a compreensão correta. Ele nos dá 10 palavras para que nós pudéssemos nos manter livres. As 10 palavras, então, meu querido, minha querida, são manifestações da graça e do cuidado de Deus, dando leis para mantê-los livres, princípios para manter aquele povo livre. De outra forma, da sociedade e religião tão opressora quanto a egípcia, vocês não pertencem mais ao Egito. E o curioso é que todas essas palavras fariam do povo uma espécie de maquete, ou vitrine do reino de Deus. Os valores e princípios encarnados ali em sua vida fariam que os povos vizinhos reconhecessem o amor e a sabedoria de Deus. Gente, olha que lindo isso. A gente vê isso em Abraão. Deus chama Abraão e promete uma terra para ele. Mas você já pensou que Deus não deu qualquer terra para Abraão? Ele não deu uma terra no meio do nada, uma terra escondida, uma terra onde eles teriam sossego, uma terra onde eles estariam ali quietos, ninguém mexeria com eles. Deus deu uma terra para Abraão, Canaã. Aquela terra era uma terra de esquina, uma terra de passagem.
todo o império, os grandes impérios, todos os governadores passariam por ali, as rotas comerciais. Por que Deus dá uma terra diante de um mundo inteiro para Abraão, que seria exatamente essa terra de passagem, essa terra de esquina, essa terra que tem tanta visibilidade? Existe uma razão para isso. Deus queria que o povo, quando vivesse ali, e viver essas 10 palavras, esses princípios, esses valores, eles vivessem isso de forma tão intensa que toda e qualquer pessoa que passar por aquela terra ia admirar como aqueles homens e mulheres viviam diferente, como eles viviam de uma forma totalmente diferenciada. E eles iriam olhar para aquilo e falar: quem que deu para esse povo leis tão sábias, princípios tão nobres? E os vizinhos iam reconhecer o amor, a sabedoria do único e verdadeiro Deus. Uma vitrine, uma maquete, um modelo vivo do relacionamento que Deus queria ter com cada um daquele povo. Pensa nisso. Por isso Deus dá aquela terra para o povo de Israel. E agora as 10 palavras mostram para esse povo como Deus espera que eles vivam a vida deles no seu dia a dia. Que princípios e valores são a base do relacionamento que eles têm com Deus. Essas são as palavras ali do Monte Sinai. E a gente olha para a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, e a gente vê exatamente escrito assim. Então, falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E nós chegamos à 3ª palavra de Deus proferida ali naquele lugar, com tanta autoridade que estremeceu o coração daquele povo. Ele disse assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Eu vou ler mais uma vez e eu gostaria que você sentisse a força do que está sendo dito aqui, como aquele povo ouviu quando eles estavam ao pé do monte e Deus bradou a sua voz ali de cima. Deus disse assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Meus amigos, minhas amigas, nós precisamos compreender melhor o que significa tudo isso aqui. Nós precisamos descer e aprofundar para entender o que isso quis dizer quando Deus disse isso para aquele povo ali no pé do Sinai. Mas também, o que isso quer dizer para mim, para você, hoje, no século 21, na minha vida diária, no meu cotidiano, quando eu acordo, quando eu deito, quando eu tenho as tarefas de casa, do trabalho para fazer, o que isso implica na minha vida como princípio? Por detrás de todas as palavras e todos os mandamentos de Deus existem princípios e valores que regem a nossa vida. Aqui está mais um deles, mais um princípio que rege a nossa vida. Esse princípio ele tem a ver com o nome de Deus. Meus amigos, o nome de Deus é muito intenso, é muito profundo. O nome de Deus, ele causava temor e tremor no coração daquele povo. O nome de Deus era algo altamente reverenciado, temido pelo povo de Israel. Não há um judeu sequer que não tenha tremor no teu coração quando ele ouve ou quando ele lê o nome de Deus. Esse é um dos mandamentos
talvez mais mal compreendidos dentre os 10 que Deus ali deu no Monte Sinai. Nós interpretamos isso de uma forma muito rasa. Nós interpretamos isso de uma forma muito superficial e nós levamos esse mandamento de uma forma muito rasa e superficial na nossa vida. Muitas vezes nós fazemos coisas que ferem esse princípio porque nós não descemos para entender a profundidade do que ele quer dizer. Eu tenho certeza que na sua adolescência, na sua juventude, assim como eu, quando eu era mais novo na igreja, a gente queria afirmar alguma coisa para alguém e a gente queria que aquela pessoa acreditasse em mim. Então eu queria que falasse aquela pessoa, não, o Leandro tem razão, ele não está mentindo. Você lembra o que a gente falava quando a gente queria isso? A gente falava assim, eu juro por Deus que foi assim, eu juro por Deus que isso aconteceu. Depois de um tempo o povo falava assim para mim assim, ó, não fala juro não, porque a Bíblia fala que jurar é pecado. Aí a gente começou a usar a palavra prometo, né? Eu prometo, mas é a mesma coisa, tá, gente? Jurar e prometer não tem diferença nenhuma. A questão é o que você está tentando fazer com aquilo. Qual é a tua motivação quando você diz essas palavras? E aquilo começou a ser falado na nossa adolescência, divulgado. Todo mundo usava isso. Eu juro por Deus, eu juro por Deus. Até que um dia um presbítero chegou para mim, tocou no meu ombro, quando ele ouviu dizendo isso no acampamento, e falou para mim assim, você sabia que usar o nome de Deus em vão é pecado? Eu olhei para ele e falei, mas eu não estou usando o nome de Deus em vão. Ele falou assim, está sim. Aquilo mexeu comigo, eu comecei a pensar sobre isso e eu mudei um pouco a minha perspectiva sobre essa realidade. Mas quantos de nós não falamos isso? Quantos de nós, quando nos assustamos, não falamos Santo Deus, ou Pai Eterno, Jesus Cristo, Deus amado? E nós usamos expressões com o nome de Deus, né? Para poder simbolizar nosso susto, ou frases que falam o que nós estamos sentindo. Gente, vem cá, seja sincero com você mesmo. Será que esse mandamento fala sobre isso? Somente sobre isso? Será que o nosso Deus é tão inseguro para ficar preocupado com uma coisa tão pequena como essa, de usar uma frase dessa, uma interjeição dessa, uma sentença dessa na nossa vida, no nosso dia a dia, como se isso fosse muito errado? Afinal de contas, expressa o que nosso coração está cheio. Um dos desdobramentos desse mandamento, sim, tem a ver com o que a gente fala. Mas não é só isso. Por detrás de todos esses mandamentos, os mandamentos, esses princípios que regem a nossa vida, estão esses valores que nos mostram algo que está além, que está mais profundo. E nós precisamos entender qual é o princípio que está aqui. É só falar? Não. É bem mais denso e mais profundo do que isso. Para isso, nós precisamos compreender dois conceitos, pelo menos, da cultura daquela época, da cultura lá no Oriente Antigo, daquela época do povo. Porque sem compreender esse contexto, nós não vamos ter o mesmo peso de valor que aquele povo teve quando ouviu isso sobre o nome de Deus. Nós tratamos essa questão com o peso e o valor que nós damos na nossa relação com o nome. Mas isso era muito diferente na cultura oriental antiga. Então, nós precisamos olhar para compreender esse princípio, para esses dois parâmetros, para esses dois contextos, para essas duas facetas da cultura oriental antiga que nos leva a compreender como eles ouviram esse mandamento. O primeiro é a relação que existe para eles entre o nome e a pessoa que o carrega. E um segundo contexto, um segundo conceito que precisa ser muito bem esclarecido para nós, hoje do século XXI, é o conceito de aliança, de pacto, de compromisso de fidelidade. Que muitas vezes, para não se dizer todas, é bem diferente hoje na nossa vida e no nosso mundo. Então nós precisamos ver como isso funcionava lá, para que a gente entenda o princípio que está por trás do que Deus disse e a gente consiga trazer isso para a nossa vida. Faz sentido isso? Vamos primeiro nos concentrar no primeiro conceito, no primeiro contexto que a gente precisa entender, que é a relação entre nome e a pessoa.
o nome e a pessoa que o carrega, ou a pessoa e o nome que ela tem. Como que eles viam isso naquela época? Como que isso funcionava para eles naquela época? Gente, presta atenção, todo mundo tem um nome, todo mundo tem algo que o distingue. Mesmo que o nome seja igual, o nome te traz alguma coisa sobre você, né? Como nomes podem ser iguais, hoje nós temos números de CPF que nos diferenciam, que nos tornam distintos. Não existe CPF igual, né? Cada número representa uma pessoa registrada ali no nosso governo. Naquela época, o nome de uma pessoa não era só uma questão de identificação. O nome de uma pessoa, ele estava diretamente vinculado ao seu caráter, à sua personalidade, à sua pessoa, à sua individualidade, aquilo que o identificava de uma forma muito mais ampla do que simplesmente o distinguir no meio de uma multidão. Eles acreditavam no coração deles, na cultura deles do Oriente Antigo, que a essência total de uma pessoa estava contida no nome que ela possuía. Olha o quanto isso é mais denso e mais profundo do que nós. Tanto é que eles nomeavam os seus filhos e cada nome que eles davam para os seus filhos eram nomes com significados diante da situação na qual o filho passou, diante na qual a mãe sofreu durante o parto, situações que mostravam para eles bênçãos, maldições sobre aqueles bebês que estavam vindo ao mundo. O nome não era simplesmente porque era bonitinho, foi escolhido lá no livro de nomes que a gente compra na banca de revista, não. O nome era uma responsabilidade muito grande que os pais tinham sobre os seus filhos. O nome de uma pessoa revelava quem ela era. O nome de uma pessoa revelava a personalidade, o caráter dela. O significado do nome era muito importante para eles. E a gente vê isso na Bíblia por vários lugares. Por exemplo, o próprio Deus muda o nome das pessoas. Abraão teve o seu nome mudado. Nós vimos Isaac. Por que Isaac chamava Isaac? Porque Sara riu. E Isaac significa esse sorriso. Ele tem um sentido, ele tem um significado que está por trás desse nome. Vocês lembram de Jacó? Deus muda o nome de Jacó e passa de Jacó, o enganador, para Israel, que tem um significado muito mais amplo, muito mais lindo, muito mais pleno diante do reino de Deus, e não alguém que engana, que usurpa, que rouba. Josué significa aquele que salva. E Josué está ali representando aquele que salva. O nome de Jesus, gente, no grego é derivado de Josué, não sei se você sabia. Davi significa o amado. E não é à toa que Deus fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus. O nome carregava em si características que identificavam a pessoa. O nome tinha algo muito profundo e importante. Ao revelar o seu nome, a pessoa não simplesmente se identificava, ela revelava quem ela era. Ela revelava a sua essência. É por isso que quando Deus transformava uma pessoa, Saulo passou a chamar Paulo. Simão passou a chamar Pedro. Porque isso mostrava essa transformação e essa mudança que Deus fez, que Deus fazia. Mas, gente, o que isso tudo tem a ver com o nome de Deus? Porque ali na terceira palavra, no terceiro mandamento, fala de não tomar o nome do teu Deus em vão. O que isso tudo tem a ver com o nome de Deus? Pensa o que o nome significa para a pessoa e como eles receberam esse mandamento na vida deles. Se o nome carrega em si a identidade e o caráter da pessoa, o nome revela quem essa pessoa é, como ela é, o seu caráter. Pensa o que significou isso para aquele povo ouvir sobre o nome de Deus. Aí você vai para Êxodo 3. Porque onde que Deus fala sobre o seu nome? Êxodo, capítulo 3. Você conhece a história.
Capítulo 3 de Êxodo, está Moisés pastoreando o seu rebanho, de repente ouve uma voz chamando ele, e quando ele chega perto, naquele lugar onde ele ouviu a voz, ele viu uma sarça, um arbusto verde queimando, uma sarça ardente, e aquilo se queimava, aquilo tinha fogo, mas não se consumia. E daquele arbusto queimando, saiu uma voz que falava com Moisés. E de repente, gente, aquela voz fala para Moisés tirar as sandálias, porque o lugar que ele estava pisando é santo, mas fala para Moisés, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo, e eu vou libertar esse povo do Egito. Então vai lá diante do faraó. Gente, a sarça falou para Moisés ir lá no palácio de um dos homens mais poderosos daquela época, de um dos impérios mais poderosos do mundo daquela época, e dizer para ele que a sarça falou com ele, dizendo que simplesmente o povo que sustentava toda a massa de recursos humanos daquele império deveria ser liberado para poder viver a sua vida livre. Gente, imagina isso na cabeça do coitado do Moisés. Diga lá para Faraó, eu mandei esse povo sair, eu mandei ele deixar esse povo embora. Moisés faz ali a pergunta mais óbvia que alguém poderia fazer para a sarça que estava conversando com ele. Eu faria também essa pergunta, você também faria. Mas vem cá, qual é o nome de quem me enviou? Eu vou chegar para Faraó e falar assim, olha Faraó, é o seguinte, você precisa libertar esse povo. Aí Faraó fala, mas como assim? Quem te mandou aqui? Ah, uma sarça ardente ali na montanha. Quem te mandou aqui? Ah, uma moitinha pegando fogo. Foi ela que me mandou. Moisés precisava de algo muito maior do que isso. Moisés precisava de um nome. Porque esse nome não revelaria somente a identidade de quem mandou Moisés ali. Mas esse nome daria a autoridade de quem era a pessoa por trás dele, qual o caráter de quem mandou Moisés ali para libertar o seu povo. Deus responde para Moisés. Olha só o que está escrito em Êxodo 3. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Meus amigos, percebe o que está acontecendo aqui? Percebe o que aconteceu aqui? Porque Moisés pergunta um nome e Deus responde da sarça ardendo para Moisés um verbo. Ele diz, eu sou, me enviou a vocês. Essa palavra hebraica, eu sou ou eu serei, significa o nome de Deus, mas significa ele é, aquele que é e aquele que será. Deus sempre foi e ele sempre será. A existência de Deus não depende de ninguém ou de qualquer outra coisa. Esse Deus simplesmente é. Essa palavra Yahvé é a forma antiga desse verbo ele será ou ele é. E esse era o nome na qual Deus colocou para Moisés dizer para Faraó. Esse nome, Yahvé, aparece mais de 6.500 vezes no Antigo Testamento. Gente, é curioso a história por detrás desse nome hebraico que vocês estão vendo aí na tela. Essas 4 letras hebraicas, YHWH, transliterado no nosso português, que depois foi se tornando Iehová, e até chegar no português como Jeová, foi a construção judaica do que seria o nome de Deus. Por quê? Porque essa palavra YHWH, esse tetragrama, ele nada mais é do que um verbo, o verbo ser.
Mas com o passar dos anos, com o passar da história, o povo judeu tinha tanto temor e tanto medo da pronúncia, porque esse nome era impronunciável. Ele não tem vogal, ele só tem consoante, são 4 consoantes, ele não tinha como ser pronunciado. A não ser que fosse um verbo dizendo eu sou. Mas o que o povo judeu fez? O povo, toda vez que estava escrito na Torá, na lei de Deus, essas 4 letrinhas, porque foi o nome de Deus que estaria ali registrado, eles trocavam isso e eles colocavam Adonai. Ou seja, Senhor. Senhor, o dono da minha vida, o mestre na minha vida. Então eles liam essas 4 letras, mas quando falavam, eles falavam Adonai e não o que estava escrito. Sabe por quê? Porque eles tinham medo de pronunciar o nome de Deus em vão. Com o decorrer da história, eles fizeram um sinal na Bíblia. Os escribas que copiavam os textos antigos, eles fizeram uma palavra híbrida com o tetragrama revelado ali em Moisés e a palavra Adonai. E quando juntaram as vogais e as consoantes, surgiu essa palavra, Jeová ou Jeová. Esse era o nome de Deus. Um nome que era temido, um nome que era respeitado, reverenciado. Mas uma coisa é muito interessante aqui, porque o nome de Deus, ele não é simplesmente um nome, ele é o caráter, a identidade, a personalidade de Deus expressa naquela revelação. Consegue perceber isso aqui? Gente, vamos pensar um pouquinho. Moisés chega lá e fala assim, Deus, quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Moisés é muito específico, qual é o teu nome? E Deus, me parece que Deus não responde essa pergunta. Será que Deus responde mesmo a pergunta de Moisés? Deus efetivamente se nomeou? Ou Deus se revelou? Quando Moisés fala, quem é o Deus que me enviou? Qual o seu nome? Deus responde, eu sou o que sou, Moisés. Percebe que o nome ali não era um número de CPF e RG? O nome ali era quem ele era, como ele era, quando ele surgiu, quando ele vai terminar. Eu sou o que sou, eu sempre fui e sempre serei. Deus está revelando muito mais do que o seu nome, Deus está revelando a sua pessoa, Deus está revelando aquilo que ele é, aquilo que ele se manifesta, quem ele é, o que ele estava fazendo. O nome para nós simboliza simplesmente um registro, mas naquela época não. Um nome, ele representava quem era aquele que o portava. E é por isso que Moisés ouve Deus dizendo, eu sou o que sou. O eu sou está mandando você. Nós temos pelo menos 3 coisas importantes que nós aprendemos dessa revelação de Deus ali naquela sarça ardendo. Primeiro, Deus é eterno, gente. Deus é eterno, ele não foi nem será. Ele é. Antes da criação do universo, ele já era o que ele é. Depois que a história se fechar, ele continuará sendo o que ele é. Nada muda a essência de Deus. Ele é eternamente o mesmo. Ele é Deus. Ele não tem começo, meio, nem fim. Ele afirma, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o começo e o fim. Porque ele nunca foi criado, ele nunca surgiu, ele sempre existiu. Simplesmente eu sou o que sou. Eterno. Algo que é muito difícil da nossa mente e a nossa cabeça compreender. Nós somos pessoas finitas, limitadas. Como que nós vamos compreender o que é alguém eterno? Pensa comigo? Agora, outra coisa que a gente aprende quando a gente vê essa revelação de quem Deus é ali para Moisés, é que ele é pessoal. Ele é eterno, mas ele é pessoal, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, uma energia, um poder. Não, ele tem consciência de si mesmo, ele se comunica, ele fala. Ele tem um relacionamento com o povo dele. Ele é uma pessoa relacional. Isso é muito importante sabermos quem Deus é. O eu sou o que sou é aquele que quer ter um relacionamento comigo e com você. Mas tem outra coisa que a gente precisa guardar muito aqui. Ele é único.
ninguém me define. Eu sou incomparável, inexplicável, insondável. Simplesmente eu sou o que sou. A pergunta de Moisés, gente, ela estava impregnada da cultura da religiosidade pagã. O pressuposto pagão era o pressuposto que existiam vários deuses e que talvez aquele ali seria mais um dos deuses. No universo pagão, você escolhe quem vai ser o seu Deus, o nome do Deus que você vai servir e a quem você vai invocar. Deus não responde com propriamente um nome, porque um nome é o que identifica uma pessoa no meio de uma multidão de outras pessoas. É o que o torna distinto. Quando você fala do Deus Moloque, do Deus Ra, do Deus Nilo, você está identificando um Deus numa multidão de deuses que existia na mente e no coração daquele povo. Mas e se não existir multidão de deuses? E se só existe um e verdadeiro Deus? Por que ele precisa ter um nome e ser possível ou passível de ser identificado? Ele não precisa se distinguir porque ele não tem concorrente. Pensa, Deus não precisa de um nome porque ele é único. Ele simplesmente é o que é. Às vezes nós tentamos relativizar tantas coisas na nossa vida, a sociedade está tentando fazer tantas verdades se tornarem relativizadas, que hoje qualquer coisa pode ser uma verdade. Qualquer coisa pode ser um Deus. Qualquer fé pode ser fé. Você pode crer do jeito que você quiser. Mas não era assim. Não é assim que Deus lidou com o seu povo e revelou-se ao seu povo. Então nós precisamos entender que essa relação do nome com a pessoa é muito mais de uma identificação. O nome carrega o caráter, carrega a identidade de quem o tem. E Deus não dá um nome para Moisés, ele diz quem ele é. Eu sou o que sou. Uma pessoa eterna e única. Não existe outro igual a mim. Eu sou insondável, inexplicável, incomparável. Ninguém me define e ninguém me limita a um nome. Eu simplesmente sou o que sou. Foi assim que aquele pessoal recebeu o que era o nome de Deus. Foi assim que aquele pessoal ouviu aquele mandamento com isso tudo na cabeça. Eu não posso tomar o nome de Deus em vão. Eu não posso tomar quem Deus é de uma forma fútil. Gente, como isso é sério? Como isso é sério? Existem coisas tão bonitas acontecendo aqui, porque Deus, quando fala com Moisés, ele se deixa ser invocado. Ele se dá a conhecer. Deus não permite manipulação. De certa forma, gente, pensa comigo, quem tinha o nome de uma pessoa exercia certo poder sobre ela. Você tem um nome daquela pessoa, então você tem certo poder sobre ela. Quando você chama o nome, ô João, ô Maria, ô José, aquela pessoa automaticamente olha para você, você identifica ela no meio de muitos, você torna aquela pessoa distinta, você exerce o poder de relacionamento sobre ela, porque quando você sabe o nome de uma pessoa, você sabe algo sobre ela. Você sabe mais do que simplesmente olhar um indivíduo no meio do povo. Naquela época eles tinham a consciência de que saber o nome de alguém era estar mais perto, mais próximo e mais íntimo dessa pessoa. Exerceram um certo tipo de poder sobre essa pessoa. E Deus aqui, ele está sendo muito claro, porque ele se deixa ser invocado, ele se deixa ser conhecido por quem ele é, e não simplesmente por um nome. Gente, naquela cultura, a pessoa que dava nome a outras pessoas, aquela pessoa que se subjugava a um nome, ela estava se subjugando a uma autoridade. Lembra de Daniel e seus 3 amigos ali na Babilônia? Lembra quando Nabucodonosor olha para eles e simplesmente ali no palácio real, o chefe ali da turma ali chega para Daniel e fala assim, olha, a partir de hoje vocês não vão chamar Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
A partir de hoje vocês vão chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que eles trocaram o nome deles ali? No meio da cultura babilônica. Porque eles estavam dizendo para aqueles 4 jovens: vocês agora nos pertencem. Vocês são nossos. Então, de certa maneira, quem tinha um nome tinha um poder. Quem possuía, quem dava nome, quem carregava esse nome tinha um poder. Deus não deixou ser manipulado por dar um nome ao povo, dizendo para eles: você pode fazer o que vocês quiser com esse nome. Não permite barganha, manipulação, como os deuses pagãos daquela época permitiam. Deus revela o seu caráter, dizendo: eu simplesmente sou o que sou. O que eu quero com isso é que vocês aprendam que eu não quero que vocês se relacionem comigo como um Deus pagão. Um Deus no meio de outros deuses. Um Deus no meio de uma multidão de deuses. Mais um Deus dentre tantos. O nosso relacionamento é diferente, porque eu sou o Deus único e verdadeiro, o Deus eterno e o Deus que quer ter um relacionamento pessoal com você. Então, gente, partindo desse contexto, desse pressuposto ali naquela época, nós podemos aprender o primeiro grande princípio que está por trás dessa palavra, que tomar o nome de Deus em vão é relacionar-se com ele com categorias da religião pagã. E aí você pensa assim: não, mas eu não faço isso. Faz. E essa semana eu passei em oração dizendo para Deus: Deus, me perdoa, porque quantas vezes eu me relaciono com o Senhor dessa forma? Quantas vezes eu tenho errado na minha vida por relacionar com o Senhor de uma forma pagânica? Como assim, pastor? Presta atenção. Toda vez que você usa o nome de Deus como uma fórmula mágica, você está se relacionando com Deus nas categorias de uma religião pagã, na barganha, na manipulação. Você está reduzindo Deus a uma frase. Como que a gente faz isso no dia a dia? Você já viu a frase "em nome de Jesus"? Ela virou mágica. Se você orar e no final da sua oração você disser "em nome de Jesus", a sua oração for válida. De repente você precisa concluir um negócio, você está na sua empresa, na mesa do seu escritório, você precisa que aquele negócio seja fechado, e você fecha os seus olhos e você fala a frase mágica, você diz "em nome de Jesus, eu preciso desse negócio", e você acha que aquela frase mágica vai fazer você ter sucesso no seu trabalho. Quando você usa a frase "eu juro por Deus", e a tua palavra parece que ganha força, ganha autoridade, ganha poder, de alguma forma mística. Já viu aquela frase "o sangue de Jesus tem poder"? Você já deve ter ouvido por aí. Quando eu era adolescente, uma vez, na igreja entrou uma pessoa e ela ficou possessa por um demônio. E eu voltei para minha casa depois daquela cena que eu vi dentro da igreja, com muito medo. Eu falava assim: meu Deus do céu, e agora, né? Como que eu vou me relacionar com isso? E eu tinha medo, né, de alguma coisa aparecer para mim, eu ver alguma coisa. E eu me lembro de contar isso para uma irmãzinha da igreja, e a irmãzinha da igreja falou para mim assim: olha, Leandro, se você tiver com medo, lá deitado da sua cama, se você ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, você simplesmente fecha os seus olhos e fica falando assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aquilo vai sair de perto de você. Fórmula mágica. E tem gente que acha que pode lidar com Deus dessa forma, como uma fórmula mágica. Se eu falar a frase, a mágica acontece. Será que nós não estamos lidando com o nome de Deus assim? Outra forma de nós usarmos o nome de Deus em vão, tomarmos o nome de Deus em vão, é quando nós usamos isso em uma adoração sem coração. Eu quero repetir essa frase. Quando nós mantemos na nossa vida uma adoração sem coração. Gente, nós vamos para a igreja, ou nós ligamos aqui o nosso culto online no domingo às 6 horas da tarde, nós participamos do culto,
Mas parece que a gente faz isso de uma forma tão irreverente, de uma forma tão despretensiosa, de uma forma tão longe. Parece que a mágica está em você ligar o vídeo ou ir na igreja. Simplesmente isso já está bom. Mas o seu coração está pensando no jogo do futebol. O seu coração está pensando no problema que você precisa resolver na empresa. O seu coração está lá no e-mail que você tem que responder amanhã. Você está ali de corpo presente, mas a sua mente e o seu coração parece que não faz ideia do que você está fazendo. Isso é usar o nome do teu Deus em vão. Eu fico me perguntando quão consciente nós estamos do que nós estamos quando nós estamos adorando a Deus. Quando nós fechamos os olhos para orar e falar com Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Gente, para algumas pessoas o momento da oração é nada. Para algumas pessoas não existe reverência, não existe temor, não existe tremor naquele momento onde nós estamos falando com o mesmo Deus que na sarça ardente disse para Moisés: eu sou o que sou. O que você está fazendo aqui agora? Simplesmente assistindo um vídeo ou você está prestando um culto? Se nós estivéssemos mesmo com toda a consciência do que significa esse momento, da nossa adoração com o coração, nossa postura mudaria. Nós sentiríamos temor e tremor nisso que nós estamos fazendo. Às vezes nós confundimos a simplicidade da forma de ser igreja com a ausência da reverência no coração. Parece que nós não temos a consciência do quão grande Deus é, e o quão pequeno eu sou, e o quanto eu preciso dele. Nós cantamos canções sem fazer ideia do que nós estamos falando, ou muito distinto, distante da realidade que nós vivemos. Eu sempre fiquei intrigado com aquela música da Aline Barros, que a gente canta: ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, eu celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver, eu cantarei e contarei as tuas obras. E eu levantava minhas mãos, eu fechava os olhos na igreja, e eu cantava essa música com uma força dentro de mim, mas quando eu saía da igreja, eu nem me lembrava que eu tinha dito isso para Deus. Eu disse isso para Deus. Nós usamos o nome de Deus em vão quando nós declaramos coisas e vivemos outras. Quando nós cantamos coisas que não estão de acordo com a nossa vida. Nós usamos o nome de Deus em vão quando nós estamos aqui de forma irreverente e distante e dizendo que nós estamos num culto. Nós não podemos ir na igreja simplesmente por ir. Porque o Jesus que nós acreditamos ser o nosso Senhor e nosso Salvador está aqui. E a reverência do nosso coração é o princípio por trás desse mandamento. Como eu lido com o nome de Deus na minha vida, no meu louvor, na minha adoração, na minha oração, no momento de oração. As nossas orações se tornam corriqueiras, corridas. As nossas orações se tornam obrigações. Nós oramos porque temos que orar. Nós perdemos a reverência de quem Deus é na nossa vida. E isso é usar o nome de Deus em vão. Em vão. Adoração sem coração. Usar o nome de Deus em vão é quando nós usamos esse nome para manipulação. E pessoas chegam para nós e dizem assim: eis que te digo, Deus mandou te dizer. Cuidado, gente. Cuidado para não dizer que Deus está falando uma coisa que ele não está falando. Porque isso é tomar a autoridade do nome de Deus em vão. E a Bíblia fala que não ficará impune aquele que faz isso. Cuidado, porque o que Deus revelou está na tua palavra. E quando nós falamos coisas que não está contido ali, nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Cuidado. Aquelas igrejas espalhadas por aí que diz: se você não der o dízimo, vai acontecer uma desgraça na tua vida. Se você não for na igreja naquela semana, vai dar tudo errado no teu trabalho. Esses são facetas do cristianismo pagão, cheio de superstição que nós estamos vivendo na nossa vida. O sabonete santo, o copo de água na televisão, a almofada santa, a rosa da fortuna, a caneta para você assinar os seus negócios, o pé de feijão ou os grãos de feijão que vai te curar da Covid. Gente, fuja desse tipo de religião pagã. Isso não é o cristianismo e nem o relacionamento que Deus espera de mim e de você. Então, para não tomarmos o nome de Deus em vão, nós precisamos aprender a reverenciá-lo como Deus, como eu sou o que sou, quem Ele é.
o eterno, pessoal e único Deus da nossa história. Mas a gente precisa entender um segundo conceito ali naquela época de como eles ouviram essa palavra e como ela se aplica no nosso coração também. Porque essa palavra foi proclamada por Deus num contexto cultural de aliança. E esse conceito de aliança, ele muda muito a forma como nós interpretamos esse princípio. Você precisa entender o seguinte, preste atenção. Nós estamos numa cultura agrária. E numa cultura agrária, que é diferente da nossa, essencialmente agrária, se você não tem terra, você está condenado a trabalhar para outra pessoa que tem terra. Se você não tem terra, você automaticamente está subordinado. É muito bonito ver que Deus faz quando tira o povo do Egito. Lá em Abraão, que ele já promete para Abraão, eu vou dar uma terra para vocês. Vocês não serão subordinados a ninguém. Vocês estarão sobre o meu governo. Porque vocês vão possuir uma terra. E para isso vocês precisam ser libertos do Egito. Além de terra, os reis, os senhores feudais daquela época, davam para os seus servos proteção. Porque você habitava naquele reino e era protegido por aquele rei. O rei garante isso para você, terra e proteção. Mas isso ficava só isso? Só assim? O rei te dava lá um pedacinho de terra para você morar, para você cultivar, para você colher, para você comer, e ele protegia você com o exército dele, protegia você com os limites do reino, era só isso? Pronto? Não! Se você vê os filmes medievais, você vai perceber isso muito claro, que naquela época, naquele contexto de aliança, o servo ou o vassalo, ele tinha que responder para o rei com obediência e lealdade. Ele era leal ao seu rei. Ele não tinha outros reis, ele só tinha aquele rei. Ele tinha uma lealdade ao reino na qual ele fazia parte. E ele era obediente às normas, aos decretos, àquilo que o rei proclamava sobre a vida dele. Então, na cabeça daquele pessoal, isso era muito claro. O rei dava terra e proteção, e eu, agradecido pelo rei, eu lhe devotava lealdade e obediência. Mas tinha uma coisa que era muito nítida ali. Quando eu pertencia àquele reino, eu carregava sobre mim o nome, o brasão daquele reino. Aquele reino era o meu reino. Aquele reino me identificava. Quando por um acaso eu fosse sair, pegava meu cavalo, fosse sair ali para um outro reino, seja para comprar alguma coisa, seja para visitar alguém, não sei, eu saísse das minhas terras, saísse do reino na qual eu fazia parte, o que levava comigo? O que eu representava? Eu representava todo o meu reino naquele outro lugar. Então, por acaso, se alguém saísse do reino A e ali ele roubasse uma ovelha, matasse alguém, não era somente ele que estava ferindo o reino vizinho. Ele estava, em nome do rei ali, fazendo algo contra o reino vizinho. Muitas guerras no passado foram travadas por coisas assim. Alguém, um camponês, que sai da sua terra e vai para um outro reino, comete algum crime ali e uma guerra entre dois reinos começa. Por quê? Porque aquele servo carrega sobre si o brasão, a identidade, ele carrega o nome do seu rei com ele. Entenderam isso? Era isso que estava na cabeça daquele pessoal. E daí eles olham para o Sinai. E aí eles veem aquele Sinai pegando fogo naquela nuvem preta, aqueles trovões, e Deus brada lá de cima: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus. Eles sabiam muito bem o que significava esse verbo, tomar. Porque tomar aqui não é simplesmente uma identidade. Tomar aqui, ele tem um sentido no hebraico, o verbo tissar. Ele tem um sentido no hebraico de carregar algo consigo, pegar e mover um objeto, é levar consigo alguma coisa, é fazer daquilo algo seu ou você. O verbo hebraico aqui, ele está falando que você carrega consigo alguma coisa. E é não tomar de forma fútil, inútil, vazia. O quê? Yahvé Shem, o nome de Deus. E o nome aqui não é o número de CPF. O nome aqui é a reputação, a fama, a glória do Senhor. O que está atrás e por detrás desse nome é
todo aquilo que representa aquela pessoa que o carrega. Como servos e servas do rei, o próprio rei estava naquele território quando alguém estava ali. Deus conhece a cultura daquele povo. E quando ele diz, não tomarás em vão o nome do Senhor, o que Deus está querendo mostrar para aquele povo? Preste atenção, gente. Se você é um servo de Deus, que te promete proteção e terra, que era o que ele fez quando tirou Israel do Egito e estava dando Canaã para eles, protegendo eles durante o caminho do deserto, fazendo tudo para que eles sejam agraciados com todas as suas necessidades. Israel deveria devotar a Deus o que? Lealdade e obediência a tudo que Deus estava ensinando para eles como os princípios reais da vida. Mas Israel tinha que ter alguma coisa muito latente na tua mente, no teu coração. Por onde pisar a planta dos seus pés, Israel, o próprio Deus, o único Deus, está sendo representado na tua vida. Você leva, você toma, você carrega o nome de Deus na sua vida quando você está nos mais diversos lugares do seu dia a dia, da tua rotina. Sabe o que nós aprendemos aqui, gente? Tomar o nome de Deus em vão é declarar-se seu povo, mas viver um estilo de vida totalmente em desacordo com o seu reino. Você se diz crente em Jesus. Você se diz cristão ou cristã. Você se diz evangélico ou evangélica. Você se diz alguém que é discípulo ou discípula de Jesus. Cristão, pequeno Cristo na terra. Você carrega esse nome por onde você for. Você levanta cedo, pega o metrô, ali dentro do metrô, Deus está sendo representado por você. Então, cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas atitudes, cuidado com os seus pensamentos, cuidado com aquilo que você vai fazer ali. Se aquela cadeira não for uma cadeira que você pode sentar, não sente nela. Sabe por quê? Porque você representa a Deus e a sua justiça quando está ali naquele lugar. Você pega o seu carro, você não vai de metrô naquele dia, pega o teu carro, e você passa numa farmácia, ali tem vários lugares para parar o carro, mas todos estão ocupados, mas tem um ali que é o estacionamento reservado para deficiente físico. E você fala, é só por 5 minutinhos, e você vai lá e para o carro naquele lugar. De repente passa uma pessoa e nas costas do seu carro tem um adesivinho. Esse carro pertence a Jesus. Na vaga de deficiente físico? Se você não porta nenhuma deficiência física? Que integridade e autenticidade nós estamos levando para o mundo quando nós vivemos assim? Que tipo de representatividade Deus está tendo da sua santidade e da sua justiça quando nós vivemos de um jeito totalmente oposto àquilo que Ele é? Então, por isso que eu disse que esse mandamento é um mandamento dos mais mal interpretados dentre os 10. Sabe por quê? Porque nós associamos muito do falar. Eu não posso dizer, eu não posso pronunciar, eu não posso ficar usando a frase mágica. E tudo isso sim tem seu espaço no que Deus está falando aqui para eles. Mas o que nós precisamos aprender na essência desse mandamento é que tomar o nome de Deus em vão é quando eu digo ser cristão, mas eu vivo uma vida totalmente diferente daquilo que eu digo ser. Esse mandamento ele vai de encontro exatamente sobre a nossa autenticidade, a nossa coerência em ser o que Deus é na nossa vida. Nós levamos e representamos o nome de Deus como uma vitrine. Quando eu estou num restaurante, trato com educação o garçom. Quando eu paro num posto de gasolina e o frentista pergunta para mim qual é o valor na nota fiscal que eu quero colocar, e eu respondo o valor que está na bomba de gasolina, não o valor que eu quero receber da empresa. Esse nome é representado quando na hora de fazer o meu imposto de renda eu não sonego nada, eu não escondo nada, eu não deixo nada de fora, mas eu faço aquilo de uma forma coerente com aquilo que eu ganhei, com as leis, por mais que você não concorde com elas.
Percebe isso? O nosso estilo de vida, a nossa forma de adorar, o estilo que nós vivemos em decorrência do que nós somos, é carregar o nome de Deus. E ai daquele que toma sobre si o nome de Deus, mas vive uma vida longe de Deus. Ai daquele que toma sobre si o nome de Deus, mas não vive coerentemente e autenticamente como o nome que você carrega. Você representa Deus onde você está. Você leva essa identidade, esse caráter e essa pessoa com você onde você vai. E tomar o nome de Deus em vão é quando você carrega esse nome, mas vive uma vida totalmente diferente disso. Que não tem coerência, não tem autenticidade, não é verdadeira. Quando você assimila coisas que Deus não se agrada, você vive uma vida na forma de que Deus não se agrada. O seu casamento tem princípios e valores que são distintos daqueles princípios e valores que Deus quer que você viva. O seu trabalho é para algo que Deus não se agrada e abomina. Percebe isso, gente? O quanto denso e profundo o princípio por detrás desse mandamento está. Eu quero dar um exemplo, rapidamente, para você, de como Deus lida com o nome dele de forma muito mais prática do que com a fala. A gente vê isso muito claro quando a gente vai para esse texto aqui. Ezequiel, capítulo 36, do versículo 17 ao 21, é um trechinho de um texto. Depois você lê aí na sua casa. Esse texto fala do profeta diante das pessoas e o profeta agora está ouvindo algo de Deus e Deus está zelando pelo teu nome, mas presta atenção nas palavras que estão escritas aqui na Bíblia em Ezequiel 36. O que significa tomar o nome do Senhor em vão? A Bíblia fala assim: filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles as contaminaram com sua conduta e com suas ações. Eu os dispersei entre as nações e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a sua conduta e com a conduta e as ações deles. E por onde andaram entre as nações, eles profanaram o meu santo nome, pois se dizia a respeito deles: esse é o povo do Senhor. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Tive consideração pelo meu santo nome, a qual a nação de Israel profanou entre as nações para onde tinha ido. O que está acontecendo aqui, gente? Deus está falando para o profeta, diz para esse povo profanou o meu nome que é santo. Mas como que eles profanaram? Eles disseram alguma coisa? Eles falaram alguma coisa? Eles usaram frase mágica ou coisa assim? Não! A Bíblia fala que aquele povo profana o nome de Deus, traz o nome de Deus em vão consigo, pelas práticas de idolatria que eles tinham no seu dia a dia. Eles adoravam a Deus como sua identidade, mas no escondidinho da sua tenda, os outros deuses habitavam. Eles tinham outras crenças. Eles liam a sorte no tarô. Eles carregavam o amuletozinho da figuinha, do olho grego, da pimenta malagueta, porque eles acreditavam que aquilo dava sorte. Eles lidavam com Deus na base da idolatria. A sua vida não condizia com o nome que eles carregavam. Além disso, eles viveram a injustiça. Eles tratavam o estrangeiro com injustiça. Eles tratavam os outros povos com injustiça. Eles tratavam a si mesmo com injustiça. Eles viveram corrupção. Seja corrupção financeira, seja corrupção política. Eles começaram a viver uma rede de mentiras e intrigas. Eles viveram a imoralidade. Eles se deram para uma sexualidade totalmente diferente daquilo que Deus queria que eles vivessem. Eles se contaminaram com mulheres que Deus falou para que eles não se casassem. Eles se renderam a um tipo de sexualidade que não agrada a Deus. Não é a sexualidade nos moldes que Deus criou, homem e mulher, dentro de um casamento. Diante da idolatria, injustiça, corrupção e imoralidade que aquele povo começou a viver, o nome de Deus foi profanado. O nome de Deus
foi manchado. O nome de Deus foi cuspido, escarrado em cima. Percebe a força dessa palavra? Quando Deus fala para Israel, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, o que Israel tinha em mente e que precisava aprender é que nós desonramos, profanamos o nome de Deus. Nós tomamos esse nome em vão na forma como nos relacionamos com Ele. E como Deus quer que nós fazemos isso? Nos relacionemos com Ele como o único e verdadeiro Deus. Com uma adoração, com coração. Na nossa prática de vida, a autenticidade e a coerência daquilo que nós cremos no nosso coração. Mas também, não só com aquilo que a gente fala, mas com aquilo que a gente vive. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão era aprender que se vive em nome do único e verdadeiro Deus. E, portanto, eu o represento. Eu o levo comigo. Eu levo ele para onde eu estiver. Eu faço da minha vida a vitrine, o modelo e a representação do reino conquistado por Jesus naquela cruz. Quando você estiver no teu trabalho, você está representando Deus ali, porque você carrega o nome dele. Cuidado com as piadas que você faz. Cuidado com as palavras que você usa. Cuidado quando você se associa a negócios fraudulentos e corruptos. Cuidado quando você começa a dar corda e vazão para aquelas fofocas e para aqueles momentos na empresa onde uma pessoa quer destruir a outra e você está no meio disso. Gente, cuidado. Cuidado porque você representa Deus quando você está na casa dos seus pais, quando você está na roda de amigos. Então cuidado com as decisões que você toma. Cuidado com as atitudes que você tem, cuidado com o que você faz, porque você é a representação, é a representatividade do reino de Deus onde você estiver. Então, tomar o nome do nosso Deus em vão é não viver coerente com isso que nós afirmamos ser. O termo evangélico quer dizer eu vivo, eu pertenço, eu represento o evangelho, as boas novas de Deus na terra, a redenção e a salvação dele. Então viva de acordo com esse nome. Tomar o nome de Deus em vão é quando você adultera a nota fiscal, quando você sonega imposto, quando você usa gato de TV a cabo na tua casa, quando você cola na prova ou compra o concurso, quando você fura a fila, quando você senta no sofá e assiste aquilo que não agrada a Deus. Cuidado, se chama Jesus para sentar do teu lado, será que você continuaria assistindo algumas coisas que a gente anda assistindo na televisão? Quando nós desprezamos e odiamos o próximo, quando nós não amamos, acolhemos, quando nós não ajudamos, isso tudo é tomar o nome que nós carregamos em vão, porque nós dizemos ser uma coisa que nós não somos. Que nós não somos. Sabe que nome que nós carregamos? Sabe qual é o nome que está estampado no nosso peito quando nós dizemos que nós somos cristãos? O nome de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, esse nome é colocado de uma forma tão linda e ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você carrega esse nome, o nome que está acima de todo nome, o nome diante do qual
Todos um dia hão de se dobrar. Todos, mesmo aqueles que nunca creram nesse nome, um dia estarão de joelhos dobrados, reconhecendo: era verdade. Era verdade. O que aquele meu vizinho vivia, o que aquele meu vizinho falava, o que aquele meu vizinho fazia quando tomava as suas decisões, era verdade. Jesus Cristo é realmente o Senhor. Todos um dia vão reconhecer que Ele é quem Ele diz que é, que eu sou o que sou. Um dia nós estaremos diante dele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E a palavra fala que todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Sabe qual nome você carrega? O nome de Jesus. Não tome esse nome em vão sobre a sua vida. Não tome esse nome em vão na tua vida. Tomar o nome de Deus em vão tem a ver com o que eu falo, como eu adoro Ele, qual a reverência que está no meu coração. Mas tem muito a ver em como eu vivo enquanto represento esse nome com a minha história e com a minha vida. Por isso, pense aí. Você tem lidado com o nome do Senhor, com a reverência que Ele exige de nós? Ou é mais um nome no meio da multidão? Cuidado com a adoração sem coração. Cuidado como você se porta em momentos como esse que nós estamos aqui, onde o seu coração está. Cuidado quando nós estamos orando diante do Deus vivo, como você está, onde o seu coração está. A oração é uma coisa séria e exige de nós reverência. Mas, por fim, como as suas palavras e atitudes têm representado o nome do Senhor que você carrega? Nós temos honrado o seu nome ou profanado o seu nome com a nossa vida? Eu queria que nesse momento, com toda a reverência do seu coração, você fechasse os seus olhos, onde você estiver. E essa música tão linda que vai ser cantada agora, é um momento que nós preparamos no culto, para que você fale com Ele. Se você precisar pedir perdão, esse é o momento também. Se você precisar dizer para Ele de novo: Senhor, eu me entrego novamente ao Senhor porque eu tenho andado longe e distante e vivido uma vida totalmente incoerente. Esse é o momento. Mas não fique agora de uma forma irreverente, mas fale com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, o eu sou o que sou. Fale com Ele. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu por buscar-nos, veio pra nos resgatar.
a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai. Nós estamos diante do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós nos rendemos aos Teus pés, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso coração. Senhor, nos perdoa porque nós nos portamos, ó Pai, de uma forma indigna do nome que nós carregamos. Quando nós fechamos os nossos olhos para orar, quantas vezes nós estamos dispersos, nós estamos pensando nos nossos problemas, nós estamos preocupados, ou até pensando que hora vai acabar isso aqui. Deus, quantas vezes nós estamos de olhos fechados, dentro até das nossas igrejas, mas nosso coração está longe do Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as coisas que nós fazemos e que profanam o Teu nome e não honram o Teu nome, que mancham o caráter, a reputação do Senhor e não exaltam a Tua glória como deveríamos fazer. Nós carregamos o nome do Senhor com a nossa vida. Nos ajuda. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a honrar, reverenciar, temer e viver coerentemente com esse nome. O Senhor Deus Todo-Poderoso, único, pessoal, relacional, que se revelou em Jesus, que recebeu o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, para que a gente consiga viver de acordo com esse princípio. Igreja da Vila, meus amigos e minhas amigas, que a graça do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, hoje e sempre, para que nós possamos ser capacitados
habilitados para viver coerentemente com o nome no qual nós carregamos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua semana. E que durante esses dias você possa pensar, aprofundar a sua reflexão, ir mais fundo ainda, e pensar como eu tenho vivido a minha vida, como eu tenho feito os meus momentos de devocionais, de adoração, como tudo isso se aplica no meu dia a dia. Se você quiser ajuda, eu estou à disposição para a gente bater um papo. E se você quiser fazer isso em grupo, os nossos pequenos grupos têm feito isso de uma forma muito abençoada. E você é mais que um convidado. Você faz parte dessa igreja. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.